A gente começou na última aula a falar sobre as posições durante a Amidah. Queria só completar esse assunto. Primeiro, rever aquilo que a gente falou. A gente falou sobre os 3 passinhos para trás, os 3 passos para frente. Só um detalhe, eu queria, não lembro como que eu falei, então só queria reiterar ou corrigir, que quando você vai dar os passinhos para trás, o primeiro pé sempre vai ser o esquerdo. No começo da Amidah, no final da Amidah, sempre o primeiro pé vai ser o esquerdo. Agora, em relação ao Oseh Shalom, a gente tinha falado, no final da Amidah você faz Oseh Shalom para um lado, para a esquerda, direita, depois o meio. Tem uma diferença. Aqui, na verdade, como eu falei, só são costumes, porque esses 3 passinhos não é uma obrigação absoluta, é um costume. Então, dentro do costume, pode ter variantes. Mas tem aqueles que destacam, na verdade, a Amidah do Oseh Shalom de um Kadish. Então, tanto aquele que está, infelizmente, de luto, ou o próprio Hazan que está rezando. Então, o Kadish, também os passinhos vai começar com o pé esquerdo, mas o lado que ele vai fazer o Oseh Shalom é primeiro o direito, destacando, diferenciando da Amidah, primeiro o direito, esquerdo, depois o meio. Na hora você vai ficar meio confuso, vai ficar meio tonto. É Kadish, Amidah, é normal. Isso não ia ser razão. E quando a gente faz o... Mas mesmo que você não vai casar, você às vezes fala Kadish. Então, Kadish, direita, esquerda, frente. No Lechadodi, no final, no Boi... Boa pergunta. Então, o Lechadodi, no final, a gente, na verdade, no final do Lechadodi, a gente se vira para dar as boas-vindas para a noiva do Shabat. Sim. Antigamente, a Gemara fala, os sábios saíam para o campo para dar as boas-vindas. Hoje tem um desconto para a gente só vira para trás, está suficiente. Então, tem diferenças de costumes. Normalmente, a regra é que você sempre vai pela direita. Tudo que você pode virar, você vira pela direita. Sempre a direita é a principal pela Torá. Nesse caso, tem costumes, acredito que seja pela Kabbalah, que você vai excepcionalmente para o lado esquerdo. E aí você vira para o lado esquerdo, boi calá direita, boi calá esquerda, volta para a posição original, e aí você fala o terceiro boi calá, Shabbat Makitá em voz baixa, já para frente. Então, boi calá direita, boi calá esquerda, aí você volta. Termina a volta pelo lado esquerdo. Não, se você for olhar na sinagoga, na hora que todo mundo vira, você vai ver que cada um vira para o lado. E acredito que 90% por falta de conhecimento, porque às vezes vai assim, às vezes vai assado. E está escrito no Sidur. Né? No Sidur de Lat Hashem está escrito, mas a outros não está escrito. Certo? Você vai lembrar de mim várias vezes durante a reza. A ideia era essa. Não, porque é verdade, você vê, cada um vai para um lado, e agora tem um porquê também. Falando, então, agora sobre... mais um detalhe que eu fui pesquisar. Se a gente for ver, originalmente, o que está escrito na Guimarães, está escrito na Halachá, quando a pessoa se curva, então ele deve curvar todas as vértebras da coluna. Ou seja, realmente tem que abaixar bem. Sim. E na hora de voltar, deveria voltar como uma cobra. O que significa a cobra? A cabeça e depois depois o tronco. Seria quem faz mergulho, né? Você dá coloca a cabeça e dá uma... Mas, mesmo isso, tem costumes diferentes. Então, tem gente que faz isso realmente como está escrito, e como muita coisa, tem diferentes costumes. Então, o que eu estava vendo, tem muitos que têm o costume apenas, literalmente, de abaixar um pouco, não literalmente até dobrar todas as vértebras, e ele volta a cabeça junto com as costas. Conforme a Kabbalah, está escrito que deve voltar primeiro a cabeça, depois as costas. Primeiro as costas, depois a cabeça, diferente do que está na Guimará, mas cada um conforme o seu costume. Então, de novo, importante a gente dar os 3 passinhos. Pode ser que tenha diferentes costumes, etc. Importante se curvar, isso absolutamente todos temos que se curvar, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas deve se curvar com certeza na Midá, nesses momentos. Depende da idade. Ok. Depois disso, falando sobre as posições, então, a regra é que a gente deve se virar na Amidah para a direção de Israel, direção de Jerusalém, que está em Jerusalém, em direção ao Kodesh HaKodashim, então é sempre em direção ao Beit HaMikdash. Então, quem está aqui no Hemisfério Sul, América do Sul, aliás, quem está na América do Sul, então a gente reza para o leste-nordeste. Esse seria o local
exato para a gente rezar. Então, a Halakha diz que quando você vai construir uma sinagoga, nem sempre você vai conseguir construir ela exatamente para... então, você tem um certo raio você tem de, como chama, de flexibilidade, você pode ir um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Então, aproveitar, aqui em Genópolis, a nossa sinagoga está virada para um lado. Se você for olhar várias outras sinagogas aqui em volta, estão viradas para outro lado. Então, por quê? Porque, na verdade, está no meio. Mas entre o meio, assim, quando a gente foi construir, o Rabino Malovani comentou de que o mais correto seria na posição que a gente está aqui na nossa sinagoga. Quem reza nas outras, com certeza, está valendo, etc. Mas se você tem a oportunidade, assim foi quando a gente estava construindo, fazer, escolher um dos lados, uma vez que você já está construído, etc., você não vai precisar mudar, uma vez que está dentro do raio. Mas o mais perto, digamos assim, o mais perto da direção correta é como está aqui, da maneira que a gente vira. O Shalom é no nordeste daqui. Leste, nordeste. Leste, nordeste. Pega a bússola e eu te mostro. O problema é que eu estava preocupado, eu estou pensando que eu ainda não me localizei. Aqui tem tanto prédio que não dá para ver o sol. Eu vou dar a dica, uma dica importante, duas dicas. Primeiro, todo mundo tem celular. Menor. Então, Santana é para lá? Mas leste... Vamos lá. Hoje a gente tem celular, fica mais fácil. Então, você tem celular, bússola, né? tem bússola, o que é isso? Você tem celular, e o celular, ele vai, muitos aplicativos já de Sidur, ele já te fala qual que é a direção. Conforme onde você está, vai estar em outro lugar, vai ser diferente. Ok, mais alguns detalhes. A gente deve, então, se direcionar para Yerushalayim. Se não tem como, que hoje é quase impossível, todo mundo tem celular, não tem como, se não tem um celular, pode perguntar para outra pessoa que tem o celular, pega a bússola, não é difícil, mas se por acaso você não tem como, por exemplo, quando você está no avião, ou você está num navio, o navio, se ele não está virando, ele está numa direção, dá para você saber. Agora, se você está no avião, que o tempo todo ele está se mexendo, etc., então, aí vem a regra que você reza com a kavaná, com a intenção que as nossas rezas vão ser direcionadas para o lugar certo, e através desse lugar, Israel, Yerushalayim, ela vai ser levada. Então, aqui a gente vê a importância realmente de ter essa direção. E mesmo quando não dá, pelo menos mentalmente, você tentar se concentrar na direção correta para Yerushalayim. Certo? Apesar que se o avião está indo para a Europa, se você estiver na direção linha reta, avião, então dá para você saber. Inclusive hoje, que nos aviões que você tem aquele mapa de bordo, etc., dá para você saber qual que é. Ainda mais quando você está lá de manhãzinha, por exemplo, para rezar. À noite não, mas de manhãzinha você vê onde está o sol, então fica mais fácil para você. O sol nasce no leste, então se você se vira, se você coloca sua mão direita para o leste, sua mão esquerda é o oeste, e na frente é o norte, atrás é o sul. Tem gente que não sabe, então tá só... Ok. Quando a pessoa ela vai fazer a Amidah, o correto é que ela saiba exatamente a tradução de todas as palavras. Porque aqui é o miolo, aqui é a parte mais importante de toda a reza. Quando a gente fala reza, especificamente a Amidah, essa é a hora de reza. Então, rezar, toda a ideia de rezar a Torá fala, servir a Deus com o coração. Então, nesse momento a gente precisa estar concentrado, prestando atenção nas palavras. Se você ainda não aprendeu, você tem aqui Sidur traduzido em português, você vai aprendendo, mas pelo menos uma kavaná genérica, estou rezando para Deus, estou submisso, as primeiras 3 são de louvor, as últimas 3 de agradecimento, e as do meio, durante a semana, são pedidos, e durante Shabbat é alusão ao Shabbat, Yom Tov, alusão ao Shabbat, Yom Tov, assim por diante, Musaf, alusão ao Musaf, etc. Então, pelo menos ter uma noção geral daquilo que a gente está falando. No Sidur azul do Jairo Friedin, quem já olhou, ao lado das brachot, ele coloca um título, para você saber a respeito de quem está falando a brachá, de cura, de parnassá, assim por diante, já é um bom passo para você conseguir se concentrar. Fala. Se alguém acaba falando de cor, aí quando no Shabbat avança nas filotas de semana. Sim. Você quer saber como faz? Tá bom. Não é exatamente o assunto, mas vamos lá.
No Shabat, no Shabat, os sábios deram um desconto para a gente, por dois motivos. O desconto é que a gente não fala as 19 brachot no Shabat, você fala 7. Uma é para que a reza, que já é grande, não ficar maior ainda. E a outra que Shabat não é um dia de súplicas, pedidos, etc. Mas não está errado pedir no Shabat, não é uma coisa errada. Então existe uma regra que se no Shabat você acabou continuando como se fosse a reza de dia de semana, então, por exemplo, em vez de falar Takidashta, você começou a Tachonen Ladamdad, quem está familiarizado. Então, normalmente, se você está na reza e de repente você começa a falar uma coisa que não tem nada a ver, você para imediatamente e aterriza, alô, alô, acorda, volta e continua onde você estava. Porque aquilo que você fala não tinha nada a ver, não tem nem por que você concluir aquela frase ou aquele parágrafo. Já essas filotas intermediárias, já que elas caberiam no Shabat, os sábios te isentaram dela, mas elas caberiam no Shabat. Então, se você começou a falar, aí você termina aquela brachá. Então, você começou a Tachonen, termina até Baruch Atah Hashem Chonen Adat. E não é o nome de Hashem em vão, porque cabe no Shabat. Só não no Musaf, que ela não cabe realmente. Mas as outras, no Shabat, se você acabou se confundindo, você termina a concluir aquela bênção. Só um detalhe, que isso não é um bom sinal. Se a pessoa está no Shabat, primeiro sinal que ele não está atento, e não é um sinal bom para a pessoa. Ou seja, tem que rever aí, se está mais conectado com o espírito do Shabat, para você não acabar errando. E procurar um psicólogo, um psiquiatra. Isso é sempre bom, para muita gente vai fazer bem. DDH, tá bom. Ok. Por isso, então, aproveitando, é muito importante olhar no Sidur. Se você for ver na Halachá, tem Halachá atrás que seria o ideal você ou fechar os olhos ou tapar a cara com o próprio Sidur. Só que talvez antigamente, que as pessoas tinham mais concentração, era possível. Eu, pelo menos, quando fecho os olhos, primeiro tenho que tomar cuidado para não cair, ficar tonto e cair. Não é meu caso, mas pode acontecer com alguém. Mas já é difícil a gente se concentrar. Fechando os olhos, adormece, a cabeça começa a vagar, e além do fato que muitos acham que sabem de cor, mas de repente está falando uma coisa, termina em outra, você nem sabe se falou Yalev Avó, se rezou, se era Shacharit ou se era Mincha. Então é muito importante olhar dentro do Sidur. Mesmo aquele que sabe a midá de cor e salteado, olhar no Sidur. Ajuda a concentração. Não só isso, as letras hebraicas são sagradas. Você olhar nas letras, isso por si já tem uma kedushá especial e vai te ajudar que a tua reza vá direto, que a tua reza você se concentre mais e assim por diante. A gente reza no celular bastante. Vira e mexe, é mais prático no celular. Com certeza não é o ideal. Primeiro, começa a vir mensagenzinha, aparece lá a mensagem, você tem reunião agora, então em vez de rezar, pensar na midá, aparece a reunião. Aí você vai desligar, você pode colocar no modo avião, ainda assim tem alguns alarmes que vêm de qualquer jeito, tá certo? Um bom costume em geral, quando você entra na sinagoga, desliga o celular ou nem traz o celular. Confesso que ainda preciso melhorar nisso, mas esse seria o ideal. E tudo bem, você está no lugar, não tem onde rezar, você não tem um sidur, etc. Então é sempre prático você ter um sidur na mão, que seja um celular. Mas por a questão que a gente falou da kedushá das letras, você não pode comparar a kedushá das letras digitalizadas para as letras que estão no sidur. Letras impressas, como a gente vê, uma Torá, uma mezuzá, etc., tem um impacto muito diferente. Então, você conseguir olhar no sidur, rezar no sidur, isso vai te permitir realmente se concentrar ainda mais. Pode, não é proibido, mas se você pode realmente pegar um sidur, sempre melhor. Em relação à reza, a gente sabe que existem nuschaot diferentes. Se você pegar um sidur, Ashkenazi, Sefaradi, Ashkenazi, etc., você vai ter pequenas diferenças. E a pergunta é, como pode ser que você tem pequenas diferenças? Quem inventou a Midá, inventou para todos, a princípio. Então, como toda a Torá, em todas as áreas a gente tem vários costumes diferentes. A essência é sempre a mesma. É a mesma Midá, é o mesmo Tfilim, vai mudar um pouco aqui, um pouco ali. Mas na Midá em específico, na reza em geral, tem um detalhe. Que a reza, originalmente, o principal é a Kavaná. E originalmente cada um falava as suas palavras. Quando os sábios instituíram um texto fixo, ainda havia uma certa margem para você poder, de repente, agregar mais alguma coisinha. Eu estou precisando hoje
mais de refuá, mais de parnassá, e você colocar, agregar alguma ou outra palavra. O ideal hoje é a gente não acrescentar nenhuma palavra. A gente não tem, nem sempre somos adequados de poder pedir para Hashem nas palavras adequadas. Tem, sim, a possibilidade, dentro de cada reza, dentro de cada uma delas, você, antes do Kiatá, por exemplo, você, Kikel Melech Rofé, você vai lá e fala o nome de alguém, por exemplo, o nome da mãe, ou você pensa em alguém, ou antes do Kiatá, Shumei Atfilá, que é aquela Atfilá mais genérica, que você está pedindo para Deus, atenda nossas preces, de você falar um pedido pessoal, específico, então você pode, mas ainda assim tem pessoas que tomam cuidado só de pensar nesse momento e não falar para não acrescentar nenhuma letra, nenhuma palavra, porque além de que as palavras são precisas, o número de letras que tem também foi contabilizada. E elas somam nomes de Hashem, somam a coisas que a gente nem entende. Então é muito importante se ater às palavras que estão lá. É permitido você, em determinados momentos, falar suas palavras, mas alguns tomam esse cuidado a mais. Mas originalmente, mais perto, lá atrás, quando foi instituída, as pessoas ainda tinham mais a linguagem mais adequada, etc. Então, uns acrescentavam algumas palavras, outros aqui, e assim surgiram as diferenças do Sidurim ao longo dos séculos. Então, você tem pequenas diferenças entre Sidurim, e o que é muito importante, sempre você seguir uma linha e você não ficar dançando de uma para outra. Mas ainda, quando você mistura uma com a outra, você dá um pouco daqui, um pouco dali, uma parte você sabe de cor, então cada uma tem a sua linha, ele vai seguindo uma linha de raciocínio, vamos chamar assim. Então você não pode misturar as duas, você tem que seguir a sua, e especialmente na Midá, que a gente está falando, que você deve seguir a sua linha. Diferente quando a pessoa vai rezar, se a pessoa vai te rezar numa sinagoga sefaradi, ele vai ter que seguir o costume da sinagoga, etc. Você tem que seguir a linha da sinagoga. Então, se você está liderando a reza, você tem que, com certeza, você tem que seguir o costume da sinagoga. Se você está rezando individualmente, você pode rezar com o teu nussar. Mas agora, isso você não pode ser aquele cara que vai se destacar. Tá todo mundo de pé? Não, eu fico sentado. Tá todo mundo rezando assim, eu vou lá em voz alta mostrar que, claro, meu tá mais certo. Então, de maneira discreta, aí não tem problema. Uma vez que está usando o sidur, todo mundo está usando o sidur, você não está fazendo uma coisa diferente de todo mundo, então não tem problema. Aqui ele traz, na época do que foi escrito, falou, já tem sidurim traduzidos para o Yiddish, então facilita para todos aqueles que sabem Yiddish, para poder entender, aqui precisa ser outra língua, mas na época... Mas na época tem nem esse sidur novo que tem aqui de Rabat com tradução linear. Se tinha também de Yiddish. Tem, a gente, lá em Israel você acha para comprar em Yiddish. Mas lá tem um público maior que fala Yiddish. Eu não sei, Guru fala isso. E o mais importante, já antes da gente iniciar a Tfilá, saber perante quem nós estamos, que a gente está realmente perante Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, perante Hashem, e que a gente possa realmente ter essa concentração, e esse é o principal da Tfilá, que a gente está perante Akadosh Baruch Hu. Se a pessoa se dispersa durante a reza, não sei se já aconteceu com algum de vocês, imagino que não. Mas se acaba que você se dispersa, tem vários truques, digamos assim, mas um deles, volta e olha no sidur, as letras ajudam. Aqui a Lachari traz, para um pouco, e aí você volta e se concentra novamente, pensa em Hashem, e também você pode pedir para Hashem, me ajuda eu poder me concentrar, que isso é o que a gente fala no início da Midah, Hashem, Sefatai Tiftach, abre meus lábios, ou seja, me ajuda eu poder rezar para você. Então a gente pede isso para Hashem também. E última alahá de hoje, quando a gente reza, a gente deve estar com os pés juntos. A Amidah a gente reza com os pés juntos. E isso está baseado no Pasuk, Veragleihem, Regel e Shará, os pés, se referindo aos anjos, claro que não é literal, metaforicamente falando, os seus pés são, um pé ereto, os seus pés, no plural, é um pé ereto. Então a ideia é que você tem que estar com os dois pés unidos como se fosse como se fosse um pé só. E como eu falei, se a pessoa está rezando no metrô, no ônibus, mesmo que ele está sentado, em último caso, que ele não tem como rezar de pé, então mesmo assim ele deve tentar juntar os pés, e ainda a gente falou de leve, se você conseguir, pelo menos nas horas de se curvar, se levantar e se curvar naquele momento, isso também é importante.